Bem-vindo à Central de Vendas exclusiva de novembro. Quem está com a gente dessa vez é a EBS, uma parceira aqui do CT também. Então vem com a gente conhecer um pouco mais da EBS e da promoção que nós vamos trazer para vocês nos próximos 15 dias. Fica ligado! Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao canal CT Segurança aqui no YouTube. Estamos novamente trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, antes de mais nada, como sempre, a gente vai colocar aqui as 3 regrinhas de ouro, né? Então, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita já e se inscreve, ative também as notificações para não perder nada do que a gente está lançando aqui no ar. E já deixa o seu like, pois temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Sempre pedimos essas gentilezas, porque isso ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube para compartilhar esse conhecimento para muito mais gente do nosso segmento e fora dele também. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos de novo com o nosso programa preferido de quarta-feira à tarde, o Security Talks com nossos amigos da Avantia. Então vamos, antes de mais nada, dando um alô aqui para a nossa galera. Boa tarde, Claudinei da Avantia, como vai você? Boa tarde, Silvano. Boa tarde aí todos da mesa, da nossa audiência. É sempre um prazer estar aqui e falando de um tema muito atual, né? E sempre com grandes convidados, né? Sempre um prazer. Show de bola. E completando nossa bancada de hoje, temos aqui nosso amigo Vitor Tubino inaugurando, né, a sua presença aqui com a gente da ICTS. Como vai, Vitor? Ô, Silvano, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bem com todo mundo aí também. Espero que a gente tenha bastante assunto aí para poder falar com a Sabrina. Hoje está bem interessante. Show de bola. E o Vitor também, que a gente já estava descobrindo que nas horas vagas ele é tenor também, né? Atuando aí em batizados, bar mitzvah, é só contratar que ele está lá. E com um tema muito fácil da gente debater hoje, né? Que é como foi gerenciar os riscos em 2020, o que esperar de 2021. Nossa convidada especial dessa tarde é a nossa querida Sabrina, Security Manager da Gol, né? Boa tarde, Sabrina, como vai? Oi, Silvano, boa tarde. Oi, meninos, tudo bem? Estou muito feliz por esse convite, ansiosa, inclusive, para poder compartilhar e conhecer um pouquinho de vocês, a experiência de vocês também, a gente bater esse papo. Legal. Bom, acho que para a gente começar, né, Silvano, acho que eu já vou fazer a primeira pergunta aqui para a Sabrina, para a gente começar a esquentar. Acho que, Sabrina, como é que você veio parar nesse mercado de segurança, ser Security Manager? Como é que foi esse seu processo todo na carreira, né? Quando a gente fala, é uma carreira que geralmente é muito masculinizada, né? Como é que uma menina como você veio parar nesse mercado e como é que toda essa evolução? Primeiro, obrigado pelo menino, adorei. E assim, eu falo que eu meio que caí no susto e me apaixonei. Eu comecei, na verdade, eu sou formada em turismo, e aí eu comecei como estagiária já na Gol, desde 2004 eu estou na Gol, e comecei trabalhando no aeroporto, como agente do aeroporto, fazendo check-in, atendimento de passageiros, embarque, e aí teve um processo seletivo interno para começar a trabalhar na área de segurança. Era uma posição que acho que poucos que estão assistindo devem conhecer, chama Profiler, que é para verificar documentação fraudulenta, identificar documentação fraudulenta e perfil, analisar o perfil do passageiro que está embarcando, especificamente para voos internacionais. Então, foi aí que eu comecei minha carreira e descobri realmente a paixão que eu tenho pela segurança. Em 2008 foi quando tudo isso começou, e aí, a partir daí, depois dessa função, passei por auditora de security, fazendo toda a parte de controle de qualidade.
e depois coordenadora, e desde 2015 eu estou como gerente. Quando a gente fala, uma menina dentro da segurança, quando a gente fala da aviação, cargos de liderança, assim, é comum ter mulher, não é tão restrito, assim, como quando a gente fala, né, e amplia aí para a segurança como um todo. Então, dentro da aviação isso é mais comum, mas de qualquer forma é um desafio, né? Então a gente acaba tendo que ter comprovações a mais aí para demonstrar capacidade e que realmente entende, né, da área. Então isso é um desafio, mas é legal ver que é possível ter oportunidades, né? Sabrina, é interessante. Eu tenho um diretor que ele parece um mafioso italiano, né? Sabe quem é, né, Silvano? O senhor está no mute, Silvano. Eu estou dizendo que eu não faço ideia de quem está falando, cara. Então... Uma dor no meu ciácio aqui essa semana, viu, cara? Então, eu tive uma oportunidade quando a gente foi para o Rio, e na volta deu uma confusão no voo. Na verdade, a secretária tinha agendado para o dia seguinte, né? Então, quando a gente chegou no e foi de Gol. E para quando a gente chegou para fazer o check-in, eu falei, Maurício, é para amanhã o voo. Ah, não acredito. Aí vai no balcão da Gol, volta, liga na empresa. E nesse meio tempo, né, durou aí uns 40 minutos, né, até a gente resolver comprar uma passagem de volta para São Paulo. E na hora que a gente foi passar no bloqueio, aquele cara com cara de mafioso, né, italiano, aí a gente foi abordado, fizeram revista. A gente estava com mochila, sem nada. E a gente foi... Mas foi só por conta dessa transição que a gente ficou fazendo, né, do balcão. Então, isso um pouco acho que a Sabrina fez no começo da carreira. Achei isso interessante, porque a gente vê nos canais aí esses programas que eles fazem essa questão, né, mas eu nunca tinha presenciado e vivenciado isso. Foi uma experiência interessante. É bom que a gente se sente mais seguro, né? Se fosse realmente alguma coisa que seria para o mal, já teriam visto e pegado, né, nesse caso. Sabrina, na área da aviação, né, qual é a diferença aí do security da aviação para o patrimonial? Quais são as diferenças? O que vocês protegem, né? Vocês protegem, a gente fala de segurança, proteger as pessoas, né? Mas o que mais vocês protegem na aviação? Fala um pouquinho aí para a gente sobre isso. A aviação eu falo que é muito particular e é muito curioso até. As pessoas às vezes não têm a noção de como que funciona nos bastidores e tudo que precisa ser feito para um voo decolar com segurança e pousar com segurança. Então, a gente tem que garantir toda a trajetória do cliente, a gente tem que garantir a segurança. Toda a trajetória da carga que a gente está transportando, a gente também tem que fazer milhares de procedimentos, são muitas pessoas envolvidas para a gente conseguir fazer com que tudo saia de forma correta e que, né, estamos transportando vidas e garantir a segurança dessas pessoas que a gente está transportando. A gente tem diferentes frentes de segurança dentro da aviação, mas as duas principais que a gente sempre aborda é safety e security. Para vocês entenderem um pouquinho o que é. O safety fala tudo de prevenção de acidentes. Então, quando a gente fala de prevenção de acidente aeronáutico, tudo que não tem a intenção de acontecer. Então, que acidentalmente acontece alguma coisa. Então, tem medidas de segurança específicas para isso. Já a security, que é o meu foco, é voltado para ato ilícito. Então, a gente chama de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, que é tudo que é intencional. Então, a gente tem, né, trazendo até um pouquinho do histórico para vocês entenderem quando começou isso, a gente tem uma regulamentação muito abrangente e tem organização internacional, que é a OACI, que é focada para a aviação civil. Então, é uma parte da ONU focada para a aviação civil, que a gente tem que respaldar todas as regulamentações, todos os países que fazem parte, que é membro dessa organização, tem que cumprir com determinados requisitos. E aí, consequentemente, nós, operadores aéreos ou até os aeroportos, também tem que cumprir com esses requisitos. E aí é um requisito mínimo de segurança, obviamente com base em gerenciamento de risco e análise de risco, a gente pode estabelecer prioridades e coisas a mais a serem executadas, medidas a serem adotadas a mais do que é previsto em regulamentação, mas somos muito bem regulados. E aí, por conta disso,
a gente tem, né, tem todo um arcabouço legal para se cumprir. E ele começou muito mais forte, né, ser fortalecido depois do 11 de setembro. Então, quando a gente fala de security voltado para a aviação e o voo em si, a gente volta a atentados terroristas. Então, eu falo que é muito específico porque a gente protege as vidas e não quer que nada seja introduzido dentro da aeronave que possa colocar em risco a segurança daquela operação. Então, é parecido, sim, muito similar, e a gente trabalha em conjunto com o patrimonial, porque a gente tem as mesmas coisas, e como tem um controle de acesso de alguma área específico, né, para o patrimonial, que a gente faz controles, e que algo não pode entrar, ou uma pessoa não pode entrar com determinado objeto dentro de um local específico, a gente também tem para aviação. Por isso, aqueles canais e controles de acessos robustos que tem nos aeroportos, exatamente para isso. O objetivo é não ser introduzido nada na aeronave e que a gente consiga levar a aeronave do ponto A para o ponto B em segurança. Eu tenho que deixar uma reclamação que eu perdi já um cortador de unha e 2 chavinhas bonitinhas que era de usar, que estava comigo eu não embarquei, infelizmente, na mala, tive que deixar naquela caixinha que deixa na hora de entrar lá no check-in. Pois é bem isso. É bem isso. A gente tem diversos itens que são proibidos de acessar. Ali é uma área que é considerada estéril. Ali a gente já tem todas as medidas de segurança para garantir que nada entre. Então, dentre esses, né, tem uma lista de itens que são proibidos e que aí a gente tem que garantir que as pessoas que acessam a aeronave não acessem com esses itens. Ô Sabrina, só complementando um pouco, que tipos de tecnologia hoje? A gente fala muito e a Avantia tem isso no DNA, né? Que é analíticos de vídeo, tecnologia. Que tipo de tecnologia hoje vocês utilizam? Você tem alguma tecnologia, até depois da pandemia, ou né, começou na pandemia, a gente vê muito a câmera térmica, né, sendo utilizada para identificar tudo. Teve alguma tecnologia assim que vocês utilizaram, que vocês utilizam, que você pode citar, lógico? Olha, eu vou trazer exemplos da aviação como um todo e até o que a gente tem visto com as mudanças do cenário. Não vou trazer específicos, né, mas como uma forma geral, essas câmeras térmicas em diversos aeroportos hoje em dia têm sido utilizadas também, até porque veio uma nova segurança em 2020, nesse desafio todo, veio a questão da segurança sanitária, e aí novos protocolos foram exigidos, né, e que a gente, como eu falei, tinha o safety, security, tenho certeza que agora a gente vai ter mais um terceiro aí, que é a segurança sanitária, que deve ficar como legado. Mas, além das câmeras, a gente tem, né, no mundo e aqui no Brasil, tem começado a se desenvolver também a tecnologia de biometria para poder acessar. Então, isso é algo que é muito positivo e traz celeridade para o processo de embarque, né? Então, eu falo que o Brasil está caminhando, tem outros países que já possuem essa tecnologia para embarque, que já está totalmente atrelado entre todos os processos, né, desde o check-in até o momento do embarque, que o passageiro já consegue fazer tudo com a biometria, e que agora o Brasil está caminhando e está começando a desenvolver cada vez mais esses processos. Além de tecnologias nos canais de inspeção, né, que aí consegue fazer uma avaliação muito mais completa antes das pessoas acessarem a área de embarque. Então, traz isso como diversas tecnologias, tem detectores de traços explosivos e entre outros detectores de metais, entre outras ferramentas aí para poder agregar e a gente conseguir mitigar possíveis riscos. Até dando um exemplo, né? Nós temos o analítico de armas e naquele roubo que teve de carga, né? Onde depois a gente viu as imagens, o pessoal bem armado, né? Se houvesse algum analítico desse, até poderiam ter se antecipado, né? A central de segurança já dado um alerta que tinha gente armado naquele local, né? Então, são algumas tecnologias que já estão disponíveis aí no mercado, que a gente pensa, poxa, para que vai ter um analítico de arma, né? Mas seriam para essas áreas, né? Que são mais áreas restritas. E outra, no aeroporto deve ter milhares de câmeras, né? Então, para o operador ficar olhando todas elas, né? Então, ter esses gatilhos seria importante. E hoje em dia, a gente precisa realmente se adequar cada vez mais e inovar, né? Então, a tecnologia, ela se faz necessária e hoje tem muitas opções mesmo
que vale o investimento, né? Quando se faz um estudo, uma análise, vale o investimento, como você citou mesmo nessa situação. Às vezes, se tiver, né, em alguma situação específica, tiver a tecnologia ali, consegue certamente mitigar riscos que antes não eram nem previstos até, né? Então, novos riscos surgem, né? Novos perigos surgem, e aí a gente conseguir adequar com a tecnologia, tudo fica muito mais fácil para a gente conseguir implementar, né? A gente leva em consideração, sempre pensando na questão do embarque só, né, do passageiro, tá? Esquece que tem todo o resto do ecossistema do aeroporto que tem que ser cuidado também com igual teor, né? Ou até mais em alguns momentos. A gente tem que olhar para tudo, né? Então, e hoje, como eu falei que a gente é muito bem regulamentado, a gente tem as regulamentações, ela abrange tudo. Então, a gente acaba conseguindo ter o olhar para cada ponto. Então, cada um com sua responsabilidade, obviamente, o operador aéreo, o de aeródromo, a empresa que presta um serviço no aeroporto, toda aquela comunidade aeroportuária que a gente chama, tem suas responsabilidades e tem que implementar determinadas medidas. Então, tem todo um sítio aeroportuário. A gente vai falar de um aeroporto como Guarulhos, que tem uma extensão enorme. Conseguir controlar todo aquele perímetro é desafiador. Então, tem que realmente contar tanto com tecnologia quanto com recursos humanos também, para que isso seja observado. E fora os outros processos, a gente tem bagagem, tem carga, tem serviço de bordo, tem tudo que está atrelado ali, né, e acontecendo simultaneamente. Os pontos que vocês trouxeram super interessantes, até trazendo uma curiosidade. A ICTS começou como ICTS fora do Brasil, internacional, a gente trabalhava com aeroporto, né? Então, a nossa lógica foi toda a parte contra a parte de terrorismo, né? Então, a gente sempre avaliava quem não era o terrorista, né? Era diferente de tentar identificar quem é a pessoa que vai fazer algo errado. Então, toda a nossa estratégia, depois acabou virando a consultoria, né? Mas ela sempre seguiu da visão do aeroporto. Então, a nossa experiência de entender todo esse processo foi super importante. E um dos pontos que até fazendo a ponte com a Avantia, né? Quando a gente fala de tecnologia, acaba facilitando muito para eu pegar quais são os padrões que para mim são mais relevantes daquilo que não é, que seria o normal, né? A gente fala, qual que é o potencial de um terrorista? É alguém que não viaja com família, que não tem gente próxima, geralmente é uma pessoa que está sozinha, que vai viajar com uma mochila única, são pontos que chamam a atenção. E aí, Sabrina, até aproveitando esse ponto, né? Assim, quando a gente fala de segurança patrimonial, é muito claro para todo mundo, né, que eu tenho o meu segurança que está lá na porta, ou que está na minha operação, está lá fazendo todo esse processo. Como é que foi para vocês, ou como é para vocês garantir que eu tenho uma segurança lá na ponta do avião, que de fato consiga proteger pessoas, patrimônio, bagagem, todo esse ponto que geralmente é crítico numa operação aviária, né? Eu falo que é complexa a aviação, e isso é que me faz ficar fascinada por ela, é exatamente o desafio que tem. A gente pensar numa operação aérea, né, uma empresa, a gente tem diversas bases que a gente chama, né, são diversos aeroportos que a gente atua. Então, a gente tem que fazer a informação chegar até a linha de frente, até a ponta, no outra ponta do país, né? E como que a gente faz para isso chegar, para garantir que aquelas pessoas elas saibam exatamente o que a gente precisa? Então, tem que ter uma comunicação muito forte com o time, né? Então, a gente tem que ter procedimentos muito bem escritos, elaborados, para que essas pessoas saibam exatamente o que eles têm que cumprir. E muitas das coisas são feitas diretamente pelas pessoas que estão direto na operação em si. Então, quando a gente fala de segurança, tratando da segurança da aviação como um todo, não é só responsabilidade da gerência de security ou do departamento de gerência de security, é responsabilidade de todos, né? Então, quem está fazendo o carregamento de uma bagagem, quem está fazendo o embarque de um passageiro, essa pessoa ela tem responsabilidades. Então, dentro da descrição de cargo dela, ela já assume responsabilidades de segurança ali, e ali a gente trata com diversas comunicações para que eles compreendam a responsabilidade e o impacto que aquilo tem. Então, uma bagagem, de repente, que eles colocam e que não deveria seguir, vou dar um exemplo de, sei lá, identificação da bagagem, uma bagagem não identificada. A gente tem históricos de bagagem que estavam no porão, tem o caso da Panam, que foi há muitos anos atrás,
mas que a aeronave explodiu porque a bagagem estava a bordo, despachada, o passageiro não estava a bordo. Então, a gente tem que ter o olhar para isso e ter a percepção, né? O quanto que é importante cada colaborador da empresa para a segurança. Então, por meio de políticas e procedimentos, e uma boa promoção e comunicação, as pessoas elas têm que conhecer. Eu acho que o principal é trabalhar a cultura de segurança dentro da empresa e dentro dessa cultura trabalhar como que a gente pode promover e engajar o time a se preocupar com a segurança. Então, eu falo que é desafiador porque as pessoas, quando estão falando numa patrimonial, eu tenho segurança, ele é focado, então ele está ali para isso, ele sabe do papel dele. Agora, eu tenho, na aviação, eu tenho pessoas que têm que fazer a segurança e tem que fazer o processo célere de um embarque. Então, ele tem que garantir a operação e segurança simultaneamente. Então, isso é um desafio, mas que a gente tem muito isso estabelecido dentro da aviação. As pessoas começam, quando entram, passam por diversos treinamentos e aí eles conseguem começar a ter essa visão e trazer para eles a responsabilidade da segurança na hora de fazer um processo, seja de embarque, de carregamento, etc. E, Sabrina, você falou de sistemas, né? Vocês têm alguns sistemas, você provavelmente deve ter sistemas que geram uns indicadores, né, para vocês avaliarem os riscos, né? Como que vocês fazem isso? Quais são os principais indicadores que vocês utilizam e vocês avaliam isso? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente tem um processo total de monitoramento, né, do que está acontecendo na operação. E um dos pontos principais, né, além da parte de controle de qualidade como um todo, que gera indicadores, então a gente tem processos de auditoria em cada local que a gente opera, em cada processo que a gente opera, inspeções que a gente faz, testes para averiguar se as pessoas estão realmente fazendo e cumprindo com os procedimentos conforme são estabelecidos. Então, tudo isso a gente consegue gerar indicadores. E um dos pontos principais para trazer indicadores para a gente é o nosso sistema de relatos. Por quê? Como que funciona, né, na aviação? A gente tem já também na cultura, isso é da aviação como um todo, reportar vulnerabilidades. Então, quem está lá na ponta, a gente que está dentro do escritório não consegue acompanhar de perto tudo que está acontecendo, então a gente conta com eles para poder passar para a gente. Então, tudo que acontece na operação, se eles identificam alguma vulnerabilidade, eles relatam no sistema e aí, a partir desse sistema, a gente tem todo um plano de ação. Então, a gente classifica qual é a criticidade daquele relato, sobre o que é, do que se trata, a sua criticidade, e a partir dali a gente desenha um plano de ação em conjunto, inclusive com as áreas operacionais. E aí, a partir daí, a gente consegue trazer e mensurar exatamente quais são os principais riscos que a gente tem, né? Então, quais são os tops e riscos que a gente tem e conseguir atingir cada um deles e mitigar por meio de novas ações. Isso é uma das ferramentas que a gente utiliza para poder fazer todo o sistema de gerenciamento de segurança, e é uma das principais, porque o que a gente fala muito, principalmente na Gol, mas eu acho que na aviação como um todo também, e eu acho que na segurança como um todo fala, informação. Para a gente conseguir fazer segurança, a gente precisa de informação. Se a gente não conseguir ter informação, ela falha, a gente deixa brechas, né? Então, uma cultura, voltando até do que eu tinha falado antes, se a companhia, a empresa, ela tem uma cultura de segurança forte, as pessoas, elas se sentem à vontade para poder relatar e trazer informação para a gente, para poder fazer com que a segurança fique cada vez no nível mais elevado. Eu acho que é um sonho de consumo de todo mundo, né? De todo mundo sendo um agente de risco, olhando vulnerabilidade, dando suporte, avaliando todos os pontos, e não ser só aí a gente como gestor de risco fazer as rodadas de entrevista e ficar ali cutucando todo mundo para pegar a informação e o detalhe, né? Acho que você comentou aí de alguns riscos, né? A gente falou aqui rapidamente de alguns, mas como é que você faz isso de forma recorrente, né? Você falou do sistema de relatos, mas como é que você atualiza? Qual que é o risco desse ano? Como é que foi o de 2020, o de 2019? Como é que vocês avaliam esse processo e falam, olha, o que era top 10 do ano passado já não está no top 10, o que já mudou o ranking.
Como é que vocês fazem isso no dia a dia? A gente utiliza de ferramentas, acho que já é, para quem é da área de risco, é bem habituada, né? A gente trabalha com a matriz de risco, como todo mundo, então faz as avaliações, temos análise de risco e varia de tipo, né? A gente tem análise de risco desde um novo aeroporto que a gente vai operar, como onde já operamos. Então, são frentes diferentes, mas que a gente tem o mesmo viés, o mesmo foco. Até para deixar mais, assim, até claro para todo mundo. Como que funciona? A gente tem um sistema de gerenciamento de segurança como um todo, que ele tem 4 pilares. Um pilar é o pilar da política, então é ter políticas de segurança na empresa como um todo e que seja de conhecimento desde a alta direção até a linha de frente. A parte de gerenciamento de risco, garantia da qualidade e promoção. Então, esses pilares, eles fecham a segurança e faz com que comece a rodar dentro de uma empresa. Quando a gente vai para o pilar de gerenciamento de risco, é trazer não só a análise de risco em si, mas sim o monitoramento depois desses riscos para ver se não ficou nenhum risco residual para que isso precisa ser tratado. Então, hoje a gente utiliza da ferramenta, tem matriz, né, que a gente utiliza como padrão, até porque é referência da OASI, que é a Organização Mundial da Aviação, e aí eles já trazem um modelo, a gente utiliza normalmente como base esse modelo, obviamente cada um trazendo para a sua realidade, né? Além disso, tem diversas ferramentas. Uma ferramenta que a gente usa que é bem legal também, que é a ferramenta do Bowtie, não sei se vocês conhecem, que ele traz não somente, a gente consegue ver não só as vulnerabilidades que a gente tem, como avalia as barreiras, se elas são eficientes ou não, avalia qual é o estado indesejado, né? Essa situação eu não quero que aconteça, vê quais são as barreiras de recuperação, o que a gente tem hoje, se acontecer um estado indesejado, o que a gente pode fazer para mitigar aquele problema, para não chegar no risco em si. Então, para não chegar no ponto final, são várias barreiras e a gente vai avaliando cada uma. Então, a gente faz esse processo olhando tanto para cada aeroporto que a gente opera, quanto cada aeroporto que a gente vai iniciar uma operação nova, ou se tiver alguma operação em específico, uma necessidade em específico. Então, a gente tem diferentes frentes para poder fazer as análises de risco. A partir daí, a gente também acompanha, por meio de sistema, todas as ações que a gente precisa fazer para mitigar e monitora, inclusive, por auditoria, se aquelas ações realmente estão sendo executadas. Então, a periodicidade que a gente usa pode variar, né? Então, varia, vamos pensar onde já operamos, a gente faz de acordo com a necessidade. Então, a gente olha para fazer um cronograma e um planejamento, a gente olha se teve ocorrências relacionadas à segurança naquela localidade, o porte daquela localidade, se a gente tem relatos, né, muitos relatos referentes àquela base, e aí a partir daí a gente cria um cronograma e a gente classifica, né, conforme vai fazendo as análises, inclusive a gente faz visitas, né, nas localidades para poder observar não só procedimentos nossos, mas também todo o entorno, né? O que a gente tem de problemas políticos naquela localidade que a gente vai iniciar uma operação, o que a gente tem de problemas de criminalidade no entorno do aeroporto, por exemplo. Então, tudo isso é observado para a gente poder falar essa operação é viável ou não, e para falar também, se a gente já opera, qual é o nível de segurança, qual é a classificação que eu tenho daquele aeroporto para mim e qual é o meu risco para operar, se eu preciso ou não ou implementar novas medidas, aplicar medidas específicas, além do que a gente já está fazendo, ou se, de repente, falar que a operação naquele aeroporto não faz mais sentido, a partir de agora a gente para de operar. Então, essa é a forma que a gente faz toda a parte de gerenciamento de risco. Legal. E, Sabrina, e até referente a isso, com esse novo cenário, né, da pandemia, quais foram os principais desafios? Quais foram os principais riscos, né? E como vocês fizeram para manter o nível de segurança? Porque, assim, teve muita gente que trabalhar home office, né? Você mesma, né? É lógico, o pessoal da ponta, serviços essenciais continuaram, mas os riscos, lógico, diminuiu o volume de passageiros, mas, por exemplo, aumentou o número de cargas, né?
Então, o risco que você teve, o risco que você tem aumenta, né, nessa questão de cargas. Fala um pouquinho, depois da pandemia, o que mudou no cenário para você? Quais foram os riscos? Teve risco que você não tinha antes da pandemia, por exemplo? Né? Algum relato? Fala assim, puxa, eu nunca tinha isso antes da pandemia e agora na pandemia já está acontecendo? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. De repente está transportando ganso aqui pelo Mercado Livre, não antes, né? Eu tenho uma curiosidade nesse sentido, Sabrina, que é o seguinte: o quanto isso impactou na própria formatação da aeronave, né? Ou disposição de proporção, né? De bagageiro, ou mesmo, de repente, trazer cargas para a parte interna, né? Na parte de bancos, se mudou a disposição de bancos, enfim. Porque o volume de cargas, a gente, né? O Claudinei falou acertadamente, né? A proporção de volume de carga aumentou bastante. Assim, a gente teve uma mudança radical do dia para a noite, né? Do dia para a noite, de repente, a empresa estava toda de luz apagada, todo mundo trabalhando em home office, e aí só ficando o pessoal mesmo que é direto na operação. E aí surgiram realmente novos riscos, novas preocupações, que a gente teve que fazer uma outra avaliação, até que a gente não tinha previsto, né? Era algo que não estava previsto acontecer. Então, a gente teve que realmente se adequar para avaliar e fizemos diversas análises de risco, seja análise de risco relacionada ao que a gente já executava, né? Então, a gente, como eu falei, a gente fazia visita nas bases para fazer determinadas análises de riscos. E aí, de repente, não estamos viajando mais, está todo mundo isolado. Como que a gente vai adequar a nossa avaliação para esse novo momento, sem precisar ir até a localidade? Então, transformar a metodologia de atuação foi extremamente importante, não só para operacionalizar tudo, como também para mitigar os riscos. E um dos pontos principais para a gente, que foi algo que eu particularmente nunca tinha passado, eu acho que ninguém na aviação, foi a quantidade de aeronaves que ficaram paradas, porque as operações não estavam acontecendo. Então, do dia para a noite, todas as aeronaves paradas nos pátios em diferentes localidades. Então, a gente teve que analisar todos os riscos de cada localidade para fazer a proteção, não só, como eu estava falando, de introdução de algo, mas também produção dos ativos, né, da empresa como um todo. Então, a gente teve que fazer toda a análise e o gerenciamento de risco relacionada àquela quantidade de aeronaves, né, inúmeras aeronaves, não sei se vocês chegaram a ver fotos, vídeos e nos jornais, era um mar de aeronaves paradas nos aeroportos. Então, para a gente conseguir realmente garantir que ficasse segura, né, porque uma aeronave é realmente algo muito impactante. Então, a gente fez toda uma adequação para poder garantir tudo isso e proteger todo o ativo da empresa. Aí, trazendo para o cenário da carga, realmente, depois teve um aumento, porque aí foram fases, né? Primeira fase parou tudo, todas as aeronaves no chão, não voa. De repente, começou a retomada devagar, né? E que hoje já temos uma retomada muito maior e que o fluxo de voos já está dentro de uma normalidade, né? E aí, sim, o fluxo de cargas aumentou. A gente teve um aumento relevante, né, de compras pela internet, o que fez com que acontecesse um aumento do número de cargas a serem transportadas. E aí sim, análise de risco, e a gente tem, como eu falei, a gente é muito regulamentado, então a gente precisa, sim, de qualquer mudança, assim, em cenário que seja drástica como essa, de ter alinhamentos e aprovações da autoridade aeronáutica para poder fazer qualquer tipo de transporte, seja em cabine, seja, né, no porão. Então, foi um gerenciamento de risco que fez a gente perder algumas noites aí para poder conseguir se adequar e conseguir conciliar, atender a necessidade da empresa para aquele momento e também garantindo a segurança. Claudinei, eu fico imaginando, vocês trabalham bastante com vídeo analítico, né? São profissionais nesse segmento, tendo que ajustar, por exemplo, um analítico de vídeo que está ali monitorando a movimentação das aeronaves, né? Para ver como está a movimentação, se está indo muito perto uma da outra, coisa do tipo, para falar assim, quero ver se tem alguém perto da aeronave parada, que não é para ter agora. São grandes desafios, né? Quando você coloca um analítico para fazer, para identificar, por exemplo, uma área
foi bem ao contrário, né? Naquela área onde você estava verificando se tinha alguma movimentação de pessoas, agora estava totalmente lotada de aeronave, então você não vê mais aquele perímetro, porque ali já tem uma barreira, né? Então teve que reposicionar algumas câmeras, isso foi realmente... em alguns, foi até num cliente nosso, a gente teve que reposicionar algumas câmeras, e alguns projetos que estavam parados, né, eles foram retomados porque precisavam identificar quantas aeronaves cabiam dentro do hangar, e a gente estava fazendo isso por vídeo analítico e desenvolvendo, e daqui a pouco parou tudo, porque não tem jeito, vai ter que abarrotar tudo lá dentro, né? Então, e ainda está sendo, né, grandes desafios, a gente está desenvolvendo alguns analíticos aí até para atuar nessa área da aviação e também para a contenção da pandemia, porque a gente utilizou as câmeras térmicas, né, para identificação aí de temperatura, mas também para a utilização de máscara, né? Então, nos ambientes internos, se todo mundo está utilizando máscara, então o que a gente utilizava, que é interessante, né? O que a gente já tinha, que era uma ferramenta para identificação de EPI, que era capacete, óculos de proteção, e aí a gente adaptou para máscara, né? Que inclusive sempre tem, eu não sei se tem hoje, né? Mas tem o QR Code aí para fazer os testes, então quem tiver curiosidade da própria câmera do notebook ou do celular, consegue fazer a validação se está com ou sem máscara. Então, é sempre um desafio, né? Só explicando, pessoal, aí na tela que você está assistindo, a gente tem um QR Code. Coloca a câmera do seu celular mirando para esse QR Code e você vai fazer uma POC, né, um teste dessa aplicação que o Claudinei estava explicando para a gente agora. E se gostar, pode me chamar no LinkedIn, em qualquer lugar aí que a gente complementa. E assim, a tecnologia está para isso, né? E sempre está tendo novidade, como depois da pandemia ou durante, pós, a gente está sempre inovando, sempre um cliente novo pedindo alguma coisa diferente, né? Então, já identificação de cigarros, o pessoal está fumando em uma área determinada. Então, é bem interessante isso que você comentou, Silvano. Sempre tem que estar sempre se atualizando. Show. Eu acho que é um ponto que você trouxe também, que a gente até tem feito alguns projetos em conjunto, que é a relação da aglomeração, né? Que antes era multidão, tumulto, a preocupação era de invasão. Agora não, se eu tiver uma aglomeração, é algo que, dependendo, é contra a lei mesmo, né? É algo que está totalmente fora aí dos protocolos da OMS. Então, isso tem que gerar um alerta, porque, ó, gente, aqui pode ter um ponto de contaminação. Então, essa adaptação, acho que todo mundo aqui teve que se adaptar, né? De alguma forma, pensar como era o meu risco, quais são as minhas metodologias, ferramentas para conseguir colocar para esse modelo novo, né? E aí, até aproveitando esse gancho, tem que entender um pouquinho da Sabrina também, como é que foi fazer essa mudança para todo mundo estar na ponta, né? Então, quando a gente concentra, quando a empresa é menor, é mais fácil ter esse processo. A gente está falando de aeronaves espalhadas pelo Brasil, pessoas espalhadas pelo Brasil. Como é que eu garanto que aquela informação que veio lá do corporativo, que tomou uma decisão, você comentou bem aqui do pilar da política, como é que a gente traz lá na ponta esse processo? Falar, a partir de agora, todo mundo tem que medir temperatura, todo mundo vai ter que usar máscara. Como é que foi essa relação aí para chegar lá na ponta as mudanças do dia para a noite, né? Quando fala de cultura, isso vai sendo formulado ao longo do tempo, mas essas mudanças rápidas, como é que a gente chega lá na ponta mesmo? Eu falo que a aviação é uma metamorfose ambulante, na verdade. Então, a gente tem um pouco de hábito do nada tudo muda. E aí, as pessoas, elas realmente já estão habituadas a mudanças drásticas. Falo que quem trabalha na aviação tem que ser resiliente, porque é o tempo inteiro mudando, as coisas mudam, o cenário muda. Um dia está bem para um lado, de repente está para o outro, é um vento, o voo muda, é um vento que mudou de lado que a aeronave não vai poder pousar, tem que dar a volta e pousar de novo. Então, a gente está muito habituado com mudanças drásticas, assim, não tanto quanto essa, né, que obviamente foi algo que a gente não esperava, mas para chegar na ponta, realmente, o canal de comunicação ele é muito forte. Então, a gente usar ferramentas de comunicação com o time foi o que fez garantir. Eu falo que a tecnologia veio a nosso favor, principalmente como a gente está fazendo hoje, essa live. Diversas reuniões que antes precisavam ser presenciais passaram a ser
pela internet, a gente começou a ter uma comunicação muito mais próxima com a linha de frente. Então, os alinhamentos que antes a gente, às vezes, só soltava um informativo e deixava para que o líder da pessoa passasse aquela informação, hoje ela tem acesso direto a gente por meio de alinhamentos. Então, diversas conferências que a gente faz, videoconferência com o time, faz com que o alinhamento consiga chegar. E aí a gente começou a trabalhar muito mais próximo do time. Então, hoje a gente, tanto que o número de reuniões aumentaram tanto, né? Mas principalmente por isso, a gente agora consegue chegar muito mais fácil lá na ponta, em diversas localidades, e aí fica muito mais fácil a comunicação e até o entendimento, né? Para ficar muito claro o que mudou, o que precisa ser feito. Então, a gente tem utilizado muito exatamente isso. Todas as nossas ferramentas de comunicação que a gente tem, a tecnologia que a gente tem hoje para comunicação, para poder chegar qualquer informação até a ponta. Sabrina, as medidas de segurança, né, tomadas aí nos aeroportos, nas corporações, como que foi isso, de uma hora para outra, ter que implantar tudo isso a nível Brasil, na área de segurança, para os vigilantes, para os operadores? Conta um pouquinho como que foi esse desafio aí para vocês. Foi algo que a gente teve que fazer muito, muito coordenado e de forma muito célere. Então, o alinhamento e a estruturação feita pelo corporativo foi muito rápida, né? Então, as definições foram muito rápidas, mas, em paralelo, tem toda a regulamentação que a gente tem que seguir. Então, a própria Anvisa, a ANAC, né, que são os órgãos tanto para regular a parte de segurança, né, eu falo security em si, como agora a questão da segurança sanitária, que tem diversos pontos que já são específicos que eles exigem. Então, a gente trabalha muito atrelado com aquilo que é normatizado. E, inclusive, chegou agora essa questão da segurança sanitária e já veio com o próprio órgão regulador trazendo também determinados requerimentos para a gente de como proceder. Então, como proceder na aeronave, como proceder com a limpeza, para o operador de aeródromo, como proceder no canal de inspeção, limpa a bandeja, como que faz a parte de limpeza, medição de febre, utilização de máscara. Então, tudo isso veio muito regulamentado e diversos alinhamentos, tanto com todos, sejam os órgãos de segurança, órgão de segurança da segurança sanitária, tanto a agência reguladora da aviação, quanto os operadores em si. A gente fez diversos alinhamentos até para pontuar as dificuldades, necessidades, o que é desafiador, o que não é, o que é possível, o que não é, para coordenar e conseguir chegar num ponto que eles conseguem, olha, realmente está garantindo a segurança nesses procedimentos. Então, foi algo muito, muito rápido, mas foram diversos alinhamentos e que para a gente conseguir chegar no ponto que chegou a hoje, que a gente tem seguido, né, durante toda a pandemia, com todos os protocolos, seja de segurança sanitária, que acaba não sendo tanto o meu viés de atuação lá na empresa, mas que a gente participa de tudo, até porque tem procedimentos de security que foram impactados, né? Então, como fazer uma inspeção na própria aeronave, atrelando, né, a inspeção, a limpeza, que momento, a questão dos próprios passageiros, utilizando máscaras, cobranças que precisam ter com relação a isso. Então, uma segurança está entrelaçada com a outra, então a gente sempre participa de tudo, trazendo qual que é o nosso viés, a nossa visão, para poder realmente alinhar e deixar tudo muito bem estruturado. E, Sabrina, até complementando, qual que é a sua opinião? O que fica de legado nessa questão? Você acha que essa questão sanitária, você acha que continua melhor para vocês isso? Você acha que vai continuar esse legado da pandemia nessa questão sanitária, ou algum outro item que vocês tiveram que implementar, que você, na sua opinião, vai continuar? Olha, eu acho que tiveram vários pontos que a gente conseguiu trazer de ganhos, né, para a segurança com a pandemia em si. A gente tem esse novo viés, né, então eu acho que isso vai ficar, a questão de garantia da segurança
sanitária, nessa parte eu acho que vai ter regulamentações certamente mais específicas para isso e se mantém, porque o que deu para perceber que a gente não, né, o mundo não estava preparado para isso, e de repente surgiu. Então, acho que a preparação agora, ela vai se manter, e isso a gente vai ter procedimentos a ser estabelecidos, e talvez até que ganhe força, e eu falo que na aviação talvez a gente tenha mais um pilar de segurança, né? Saiu só o Safety, Security, e agora uma nova, né, apesar de ter outras, né, que tem segurança da informação, etc., mas que olhando para o voo em si, em específico, eu acho que isso também que está muito atrelado à operação em si. E fora os outros procedimentos, eu acho que o que a gente conseguiu observar também é a flexibilização que a gente tem para poder mudar, né? As mudanças, as perspectivas que a gente tem, a forma de atuação, que é possível atuar de outras formas, às vezes no dia a dia a gente segue sempre de uma mesma forma, e com a pandemia todo mundo descobriu que é possível fazer coisas de outras formas, como eu tinha dito, né? Fazer a informação chegar na ponta por meio de uma comunicação que antes não existia. Então, eu acho que um dos maiores ganhos, no meu ponto de vista, é isso. A gente, por mais que teve distanciamento, a gente conseguiu aproximação com aqueles que executam o processo. E aí é onde a gente teve o maior ganho, no meu ponto de vista, e que vai ficar de legado certamente. Houve um ganho de processo, por exemplo, algum processo que vocês sempre pensaram, puxa, fazer isso daqui seria bom para a gente, ou mesmo sanitário, ou de segurança, e que acabou se tornando obrigatório, né, por conta do quadro atual, e que foi uma herança positiva? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente já conversando com muitos gestores de segurança, vira e mexe e fala assim, puta, eu queria fazer tal coisa, mas o pessoal torcia o bico, a galera não dava o braço a torcer, não ajudavam, era difícil implantar. E aí, com essa rebuliço tudo que a gente viveu, acabou se tornando um procedimento normal aceito, que falou assim, isso daqui eu não paro nunca mais, cara, isso é bom pra gente. Eu acho que muito focado para a gente, assim, na aviação, pelo menos, né, falando de onde eu trabalho, a gente tinha muita dificuldade com processos de selagem de aeronave. Então, a aeronave, quando ela fica fora de operação, ela tem que ser fechada, lacrada, e aí a gente sela e deixa todo o processo. Então, eu tinha muita dificuldade, executava, mas a gente não tinha um compromisso tão grande. Muitas das vezes a gente conseguia ver em auditorias, em inspeções, falhas no processo. E que, quando as aeronaves ficaram todas estacionadas, a preocupação de todo mundo aumentou muito mais. Falou, nossa, esse tanto de aeronave parada, a gente precisa proteger mesmo. E aí começou todo mundo a se engajar, e que agora já voltou a operação normal. Acontece de aeronave ficar parada periodicamente, que acontece processo de manutenção, etc. E às vezes ela fica parada sem ter nada acontecendo nela. E aí esse processo de selagem ficou muito mais natural do que era antes. Então as pessoas, elas se comprometeram muito mais, elas se habituaram assim, ó, do dia para a noite a fazer, e deixaram de virar o nariz, que era antes, tem que fazer, agora não, agora faz para valer. Legal. Sabe, Sabrina, em algumas indústrias eu sempre questiono, né, os gestores, e teve uma indústria que ela colocou as câmeras térmicas, né, para aferição da temperatura. Eu perguntei, você acha que fica esse legado? Ele falou, acho não, vai ficar. Pelo menos aqui na indústria, eu quero saber depois se um funcionário meu está entrando com febre, quer dizer que ele está com um problema de saúde, ele pode infectar, não que seja do Covid, tomara que isso aí ele até comentou na época, isso daí a gente em 2021 já não teremos mais. Mas outras infecções, eu não quero que isso ele infecte outros funcionários e até a própria saúde dele, né? Então, você vê a visão que ele falou, é um investimento que a gente teve que fazer e eu quero deixar isso daqui, isso vai ser um legado bom para a gente e eu não vou perder essa questão da aferição da temperatura, né? Então, e outros já estão pensando nas ferramentas já para colocar a identificação facial, né? Para a entrada, que aí não vai precisar mais de biometria, nada. Então, são alguns legados que estão ficando aí realmente, e os grandes gestores já estão pensando aí no futuro, aproveitar todo esse legado, né? Sim, e eu acho que o que tem visto muito, até que você trouxe da biometria, também como exemplo que a gente até falou no início, os processos eles se tornaram muito bons com a tecnologia, muito célere. Então,
tem um ganho. A empresa, ela tem, né, as empresas como um todo, têm visto o ganho que tem isso. Então, atrelado à pandemia, usar menos papel, usar menos qualquer coisa, né, o toque, o contato, redução do contato, fez com que muitas empresas se adequassem, né, para conseguir atender a isso, né, que a pandemia exigiu, e que, na verdade, é um ganho até para a celeridade e para a experiência dos clientes como um todo. Até trazendo o que a Gol faz também, a gente teve um incentivo muito maior durante a pandemia a utilização do seu próprio dispositivo para fazer o seu check-in. Então, isso já agiliza o processo para a gente, né? Não precisar de a pessoa ir no balcão, tem menos fila. Então, a experiência do cliente fica melhor e a segurança dele também, né? Ele se sente, inclusive, mais seguro na hora de fazer o seu processo de embarque. Então, isso facilita, que aí não encosta em nada, não encosta no papel, não encosta na hora de acessar a área de embarque, na hora de acessar a nave. Então, fica muito mais rápido e também mais seguro o processo todo da trajetória inteira do cliente, né? Então, isso é muito positivo. Brinca aqui que quem foi o maior transformador digital das empresas foi o Covid, não foi mais ninguém, né? Não foi o CTO, não foi o CEO, foi o Covid que resolveu todos os pontos aí que estão parados, né? E das pessoas também, né? Porque tinha muita resistência. Tem muita gente que teve que se adequar, né? Que tinha resistência à tecnologia e que hoje faz, né, qualquer processo. Até antes tinha aqui no banco, né? Tinha gente, não, preciso ir no banco agora. Não, eu não vou no banco, eu vou fazer pelo celular. Então, as pessoas perderam um pouco também do receio, que traz um novo risco, que é aí a questão do cyberataques, que é um grande problema e um impacto aí com essa mudança, né? E Sabrina, como é que você está olhando aí os riscos para 2021? Né? A gente fala ainda de alguma coisa relacionada ainda à Covid, né? Apesar de ter feito todos os protocolos, tem a segunda onda que talvez esteja vindo, não está vindo. Como é que você está olhando se a pandemia ainda vai ser um ponto crítico para vocês ou já tem outros riscos que você está já nessa matriz de riscos avaliando e já se preparando? Eu acho que, além disso, a gente não pode deixar de ter o olhar para o restante dos riscos, né? Então, às vezes acaba ficando com aquela visão de túnel e tão focado na questão da segurança, focada para a questão da pandemia e deixando de lado outros riscos que eles continuam aí, os mesmos. Não é por conta da pandemia que os riscos que existiam antes não vão existir mais. Então, não deixar de lado esse olhar, né? Então, para 2021... a perspectiva de se manter como em 2020, né? Agregou, na verdade, uma nova atuação, uma nova frente de atuação e preocupação, mas agora a gente olhar e manter a questão dos riscos que existem hoje na aviação como um todo, né? Então, quando a gente fala de segurança da aviação civil contra atos ilícitos, a gente tem diferentes pontos e que mundialmente são citados e que a gente olha com os riscos, como o próprio cyberataque, né? Cybersecurity é um tema que não só para a aviação, como para qualquer empresa, hoje em dia, realmente é um risco e que é muito novo, né? Então, todo mundo está se adequando e conhecendo cada vez mais isso e trabalhando para mitigar esse risco, e diariamente esse trabalho. Tem outros também que a gente já tinha e que em 2021 também tem, que aí trazendo até um pouco do viés de introdução de algo que coloca em risco a segurança, como explosivos improvisados, né? Então, tem essa preocupação que para 2021 a gente tem que ter o olhar além da pandemia. De cargas também, né? Falou assim, quando você começa a movimentar muito mais carga, tá todo mundo fazendo compra online, acho que aumentou muito mais do que a gente estava imaginando. Isso também vocês estão reavaliando essa mudança do processo, a mudança do risco relacionado à carga especificamente? Eu acho que, assim, o que aumenta é o volume, mas não necessariamente o risco ele é tão diferente, no meu ponto de vista, do que era antes. A gente tem a carga como, né, para quem é transportador de carga, seja em qualquer modal,
é um ponto de atenção e um risco alto, porque realmente é visado, né? Carga é algo que é muito visado e que a gente tem que sempre ter medidas adicionais de segurança focado para isso e estar sempre atento ao que está acontecendo, né? Ao cenário e a forma de atuação, como que a gente tem o que a gente tem que implementar para garantir o transporte. E aí eu falo que a gente tem diferentes frentes quando fala da segurança tem do aeródromo em si, que é uma área que tem diversos protocolos de segurança e que a gente conta, né, com a parceria, inclusive, dos operadores de aeródromo, com os órgãos de segurança pública que estão lotados naquele aeroporto e até no entorno também, para a gente garantir, né, em tanto nos nossos terminais como dentro da própria área restrita ali do aeroporto, para a gente garantir a segurança. Então, eu acho que 2020 a gente teve um aumento de carga, mas não necessariamente teve um aumento de índice de roubos, etc. Isso daí não teve uma alteração. Em 2021, acho que prevalece a mesma preocupação, porque é algo que é muito visado, e eu acho que a parceria com os órgãos de segurança pública é essencial para conseguir garantir a segurança e proteção da carga aí durante todo o transporte. E, Sabrina, até uma curiosidade, né? Sempre quando há um evento, né, que tem proporções aí, né, que cai na mídia e que todo mundo fica citando, sempre tem as empresas, elas revêem, né, os seus riscos até para reavaliar realmente se ela está bem, para não acontecer nada com ela. Quando teve esses assaltos de carga e quando vocês revisam alguma coisa, vocês analisam assim, puto, o que aconteceu? Será que a gente está fazendo alguma coisa que a gente possa mitigar esse risco? Vocês avaliam isso? Vem um top-down, fala assim, uma ligação para você assim, viu? Você está vendo lá a questão da carga? Você não viu lá no jornal o que aconteceu? Acontece isso? Acontece o tempo todo. Sempre que acontece com alguém, voltam para a gente e perguntam, e aí, o que a gente está fazendo? O que a gente vai fazer? Corremos esse risco também, né? Exatamente. E aí o que eu falo, a gente tem as nossas análises de risco que é relacionada às localidades, então quando tem uma ocorrência naquela localidade em específico, a primeira coisa que a gente olha, a gente faz um acompanhamento e monitoramento do que está acontecendo na segurança como um todo, né? Tudo que está atrelado à não nossa operação em específico, mas a operação de cargas, por exemplo. O que tem acontecido no Brasil, no mundo, na localidade, então porque né, a gente tem voos para outros países também, então a gente sempre tem o olhar para aquela situação. A gente acompanhou, conseguiu identificar por meio da mídia que realmente está acontecendo, ou por informações, né, de inteligência que seja, aconteceu em alguma situação específica numa localidade X. A gente avalia, temos operação nessa localidade? Sim. E aí, a partir dali, a gente começa a fazer toda a nossa análise de risco e revisitar a nossa análise para poder mitigar os riscos. E também trabalhar em parceria com como eu falei, né, os operadores de aeródromo e órgãos de segurança pública, que quando acontece, né, dentro de algum lugar específico, muitas das vezes a gente faz um trabalho muito em conjunto, a segurança acaba atuando muito em conjunto para poder avaliar e estabelecer medidas melhores, porque às vezes a gente fala, se acontece em um, pode acontecer com a gente, né? Então, isso não tem bandeira, né? A segurança, a gente brinca que não tem bandeira, a gente trabalha muito em conjunto para poder realmente olhar e, se tem um risco, a gente mitigá-lo. Então, tem sim, a gente sempre revisita as análises sempre que tem uma situação de ocorrência, ou seja na localidade, ou seja algo que a gente viu que a forma que foi executada, a gente tem falhas que podem ser mitigadas, a gente consegue identificar que a mesma falha que aconteceu em algum lugar, a gente tem no nosso, a vulnerabilidade também existe no nosso, qual é a barreira que a gente vai colocar para mitigar esse risco. É interessante. Pode falar. Você acabou trabalhando com a visão de ciclos de proteção, né? Então, o último deles é toda a parte de informação. Então, realmente, se aconteceu em um, vai acontecer em outro. E como é que a gente se monitora para de fato colocar? Acho que você
realmente é isso, né? A gente não tem bandeira na parte de segurança porque está todo mundo protegendo, um quer ajudar o outro, porque no final, se não acontecer no meu caso, vai acontecer no próximo, né? Então a ideia é sempre aumentando as barreiras aí para evitar o lado externo. Acho que a visão de ciclos de proteção ela ajuda muito essa visibilidade do ciclo mais externo até o interno, que aí é na própria empresa, é na própria operação. Mas o grande ciclo que está todo mundo envolvido da segurança, seja a autoridade, seja outras empresas, acaba de fato auxiliando todo o mercado. Mas o Vitor, pensa numa coisa agora, cara. Os ciclos, as camadas de proteção, né? Lembra quando a gente era criança e ficava brincando de bolinha de sabão na superfície lisa, né? A gente ia fazendo aquele monte de camada, né? Aí saía uma errada e ela se juntava com mais um monte, ficava aquele monte de bolinha uma dentro da outra. Então, imaginando o ciclo de proteção do trabalho dela nesse sentido, porque ela tem que analisar tudo isso em cada CEP que ela está trabalhando. Em cada lugar que um avião da Gol desce, ela tem que ter toda essa análise. Cara, eu estou imaginando aqui cada lugar do Brasil, cada lugar do mundo, cada idioma com quem você tem que lidar, cada cultura que você tem que lidar, cada condição sanitária local que você tem que lidar. Deve ser bem tranquilo. Uma pandemia não é nada para isso, né? Não, ela está sorrindo ainda, né? Então tá tudo tranquilo. Estou sorrindo de nervoso. Essa 1 hora que a gente ficou aqui na live, ela já deve ter uns 100 e-mails para ler, uns WhatsApp para responder, né? Mas eu só acho de problemas. Isso eu acho que é o ponto não importante. Não estou nem lembrando disso, me desconectei, porque senão estou ferrado. Mas me corrija se eu estiver errado. Essa é a parte interessante quando a gente trabalha nesse segmento de tecnologia de segurança, né? A gente trabalha com segurança e com tecnologia de segurança. Por quê? A gente acompanha a galera indo trabalhar em casa, agora home office, né? Eu acompanho minha esposa, mas um monte de amigo meu. Vias de regra, a galera pirou, né? Não sabe como lidar com as situações como um todo. É claro, a gente também teve nosso tempo de resposta, a gente também teve a sobrecarga de trabalho, principalmente porque a gente é essencial e não parou de trabalhar e aumentou a carga de trabalho pelo redobrar a atenção e um monte de coisa. Mas eu não vi empresa de segurança quase nenhuma entrando em parafuso, porque o trabalho é consistente, né? O trabalho é consistente, a missão é clara, né? As coisas. Isso é uma vantagem que eu vejo no nosso segmento, que não é tão replicável como nos outros, porque justamente pelo que você falou lá atrás, né? O nível de resiliência que nós temos e de foco na missão está muito acima da média de outras matrizes de trabalho, né? Acho que isso é um benefício gigantesco que a gente tem no nosso segmento. Verdade, verdade. Eu acho que quando a gente fala de segurança, é sinônimo de resiliência, não tem como. E se manteve, realmente se manteve e se inovou. Esse é um outro ponto. A gente conseguiu, né, não só, eu falo na aviação, agora falando em segurança específico, a gente viu a inovação e a adequação. Da mesma forma que antes era só o acompanhamento de imagens, agora é acompanhamento de imagens com medição de temperatura, mais identificação se está com máscara. Então, se inovar, reinventar. Então, eu acho que isso é uma particularidade da segurança que, principalmente, quem trabalha com tecnologia de segurança tem esse viés e tem conseguido também superação durante a pandemia. Ô, Claudinei, o relógio tocou, cara. Tinha um monte de pergunta aqui, um monte de tema para a gente falar ainda, mas acho que vai ficar para um segundo round, né? É isso aí. Pessoal, eu vou pedir então para vocês, com toda a gentileza do mundo, para vocês colocarem suas considerações finais aí, começando pelo Vitor, depois o Claudinei, depois a nossa convidada especial para colocar suas considerações finais, por favor. O papo foi ótimo, sempre é enriquecedor a gente falar sobre segurança, sobre o mercado de aviação. Sou um apaixonado mais como cliente, né? E aí de estar viajando sempre dentro da consultoria, mas sempre é interessante ver como é que as empresas se adequaram a todo esse processo e a visibilidade de futuro, né? Como é que cada uma está olhando aí a sua visão de risco, de segurança, bem interessante. Bom, acho que é isso. Obrigado, Silvano. Até a próxima, gente.
Silvano, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, tá? E queria mandar aí um abraço especial aí pro mafioso italiano, pro Maurício, desculpa a brincadeira, viu, chefe? E queria mandar um abraço também aí pro... você. Queria mandar um abraço pro Pilato, né, um grande amigo aí que está de férias e eu vi que ele está acompanhando a gente aí. E queria agradecer a Sabrina, né, parabenizar ela pelo trabalho, né, e obrigado aí pela conversa, pelo bate-papo, né, e você expor aí as suas opiniões e também falar um pouquinho de você, tá bom? Obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Foi enriquecedor esse bate-papo. Acho que devemos fazer mais vezes, gostei muito. Eu acho que tem muito assunto ainda que a gente pode abordar e conta comigo, que quando quiserem, fiquem à vontade. E quero agradecer a oportunidade, Avante, aí, por toda o atendimento e acompanhamento. Foi um suporte super bacana. E é isso. Obrigada, gente. Show de bola. Bom, para você que nos acompanha nesse momento, não esqueça de fazer o teste. Mire a sua câmera no QR Code aqui na tela. Você pode ver nesse mesmo endereço do YouTube. Daqui a pouco vai estar disponível de novo essa live para você ver lá de novo. Deu saudade do Claudinei? Dá o play de novo na live, você vai ver o Claudinei aqui de novo, sem problema nenhum. Faz o teste de QR Code e já convidando vocês para a próxima semana, na próxima quarta-feira. O convidado especial vai ser o Adenilton Souza. Ele é gerente de segurança patrimonial da Anglo Gold Ashanti. Né? O tema vai ser como aliar tecnologia e gestão do risco a favor da segurança. Então, não percam próxima semana. A gente volta aqui com o Security Talks. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Muito obrigado, Claudinei, meu sócio aqui já. Bem-vindo, Vitor. Volte mais vezes. Sabrina, obrigado pelo seu encanto, pelo seu tempo aqui com a gente. Foi muito legal mesmo. Temos muito a aprender com você. E volta em breve também, né? Obrigado a todo mundo. Valeu, pessoal. A gente volta daqui a pouco com a programação do CT, 19h30. O comandante Jorge Luca recebendo seus convidados especiais no Linha de Frente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Bem-vindo à Central de Vendas Exclusiva de novembro. Quem está com a gente dessa vez é a EBS, uma parceira aqui do CT também. Então vem com a gente conhecer um pouco mais da EBS e da promoção que nós vamos trazer para vocês nos próximos 15 dias. Fica ligado!